Primeiro livro de Pedro 5. Quem achou aí diz amém. 1 Pedro, capítulo 5. Do verso 8 ao verso de número 9. Eu quero nessa noite aqui meditar com vocês sobre fecharmos portas. Queria convidar você essa noite a pensar comigo como que a gente pode fechar as portas para que o inimigo não ganhe nenhum terreno em nossas vidas e em nosso viver. Na semana passada nós falamos aqui sobre paz. Quem estava aqui na noite lembra disso. Falamos sobre a paz de Deus, de como nós poderíamos desfrutar de paz em nosso coração. E recebemos uma palavra de Deus que nos levou a pensar sobre como nós poderíamos desenvolver paz em nossa vida. E Deus, Ele tem chamado você, tem chamado a mim para que a gente viva essa paz. E se tem alguém que quer roubar a paz do seu coração, esse alguém é o nosso arqui-inimigo, é o diabo. O diabo, se puder, ele vai roubar a sua paz, ele vai roubar a sua vida, ele vai roubar a sua alegria, ele vai roubar tudo de você. Jesus, lá em João, no capítulo 10, ele traça um paralelo entre o ladrão, o mercenário. Ele fala sobre o mercenário, fala sobre o ladrão. E ali nós subentendemos que o nosso arqui-inimigo é ladrão. Ele rouba, ele mata, ele destrói, ele engana. E é assim que ele trabalha. Vejamos o que Pedro diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e verso 9, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resiste-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Diga amém. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Meus irmãos, o diabo, nosso adversário, Pedro está dizendo que ele anda ao nosso derredor. E quando Pedro escreveu isso, Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo. Por que Pedro sabia muito bem o que ele estava dizendo? Ele foi vítima disso. Jesus, ele certa vez se achegou a Pedro e disse assim: Pedro, eu vi Satanás cirandando a sua vida. Eu vi Satanás ao seu derredor, eu vi Satanás rodeando a sua vida. Mas Pedro, eu orei por você para que você não desfalecesse. Eu roguei por você para que você não desfalecesse. E Pedro, ele provou disso na prática. Quando ele não vigiou em sua vida, quando ele deu lugar ao inimigo de sua alma, quando ele próprio deu lugar ao diabo na sua vida. Pedro, ele falou a Jesus certa vez assim, Jesus estava falando da sua missão, e Jesus estava falando e Jesus disse assim, explicando aos discípulos, dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, e importa que ali aconteça isso, isso, isso. E aí Jesus foi falando sobre a sua obra, e Pedro olha para ele e diz: não, Senhor, isso não pode acontecer com o Senhor, não. E aí Jesus olha para ele, Jesus diz: arreda-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro deu lugar ao diabo. E quando Pedro dá lugar ao diabo, logo após aquilo, Pedro também se deixa usar por Deus, quando ele olha para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz a ele: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro, ele sabia, quando ele escreveu isso, ele sabia muito bem o que ele estava dizendo.
E ele estava convidando, porque a carta de Pedro é uma carta universal. Ele escreve a todos os crentes espalhados, a todos os crentes que estavam reunidos em algum lugar. E quando essa carta se achega, Pedro diz: sejam sóbrios e vigilantes. Eu quero que vocês sejam sóbrios e vigilantes. E meus irmãos, se tem uma das coisas que nós hoje precisamos aprender, é também não darmos brecha ao diabo em nossas vidas. Não dê brecha. É você não permitir que ele ganhe terreno na sua história. Eu tenho sempre dito o seguinte: Satanás, ele trabalha na legalidade. Ele encontra uma legalidade, ele encontra uma brecha. O Salmo 109, verso 17, está escrito assim: não quis a bênção, que a bênção se aparte dele. Amou a maldição, que a maldição o apanhe. Olha o Salmo 109, verso 17. Não quis a bênção, que a bênção se aparte dele. Amou a maldição, que a maldição o apanhe. Você está vendo como nós estamos inseridos nesse poder de escolha? Que a vida que a gente vive, que a maneira como a gente vive, abre brechas ou não para o nosso arqui-inimigo? A vida que você vive, a vida que você pratica, a vida que está em evidência todos os dias. Hoje é domingo, está começando a nossa semana. Amanhã, todos nós estaremos de alguma maneira fazendo aquilo que nos cabe fazer em nosso trabalho, em nossa vida cotidiana, e nós nos depararemos com N situações. Nos depararemos com muitas situações que a vida nos apresenta. E nós teremos que, diante de tudo aquilo que a vida nos apresenta, nós teremos que escolher a bênção ou a maldição. Quando optamos pela bênção, nós optamos pela vontade de Deus, nós optamos por obedecer aquilo que Deus tem nos falado, nós optamos por vivermos, por praticarmos aquilo que temos aprendido da parte de Deus. Quando nós optamos pela maldição, isso é sinal de que nós estamos optando por aquela situação que a gente mesmo sabe que aquilo não glorifica a Deus nas nossas vidas. E todo caminho que não glorifica a Deus na nossa vida, com certeza, ela oferecerá brechas, ela oferecerá legalidade. E aqui, Pedro está nos dizendo: sejam sóbrios e vigilantes, para que ele não ganhe nada, não ganhe terreno contra a vida de vocês. E esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós precisamos, de alguma maneira, despertar o nosso coração, acordarmos para aquilo que Deus tem nos falado, acordar para aquilo que Deus tem nos revelado, acordar para aquilo que Deus tem nos ensinado. O salmista, ele falou assim: minha voz tu ouvirás toda a manhã. O salmista dizia que ao orar a Deus, Deus ouviria a voz dele toda a manhã. Quando penso em fechar as brechas da nossa vida, eu queria dizer que você por si só, você não consegue fazer isso. Você precisa da ação do Espírito Santo, você precisa da ação de Deus na sua vida, você precisa da ação da palavra de Deus na sua vida. Então você precisa deixar que a palavra de Deus, ela inunde, encharque a sua mente, encharque o seu coração, encharque todos os seus dias. E aí, a nossa vida vai provar de mudança, a nossa vida vai provar de transformação, e a nossa vida vai provar também de brechas fechadas. As brechas não são fechadas por acaso ou automaticamente. As brechas são fechadas a partir das escolhas que a gente faz ao lado daquilo que Deus tem nos falado. Se você escolhe a vida, se você escolhe a verdade de Deus, você então está fechando as brechas para a sua vida. Então, eu queria convidar você a permitir que a palavra de Deus encharque a sua mente todos os dias. Isso como? Com pequenas ações que podem fazer toda a diferença na sua vida.
Em algum momento a gente é questionado por alguém. E isso é comum para nós pastores. Em algum momento alguém chega na gente e pergunta: pastor, como que a gente consegue permanecer? Para permanecer, gente, não é automático também. Não adianta a gente viver altos e baixos na nossa vida. A gente precisa equilibrar a nossa vida. Caminhar, andar, ir em frente, crescer, desenvolver a vida de uma maneira abençoada. E isso não é automático, tem a sua parte. Não espere que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Não espere que Deus faça aquilo que só você pode fazer. Tem coisas que só você pode fazer e mais ninguém. Você pode receber a melhor oração, você pode receber a melhor palavra, você pode receber a melhor instrução, você pode receber o melhor ensino, você pode receber tudo, mas você vai ter que fazer decisões dentro de você. Decisões. Você está aqui hoje assentado em uma igreja, recebendo uma palavra, cantando ao coração do nosso Deus, recebendo orações, recebendo a ministração da palavra. Você está recebendo tudo que é necessário para que você encontre dias melhores para a tua vida. Mas mesmo recebendo tudo isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que decidir. Decidir pela sua vida. Decidir com o que você vai fazer. Então eu quero falar sobre alguns passos para que você mantenha as portas fechadas ao diabo na sua vida e no seu coração. Ô pastor, por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente escuta algumas pessoas dizerem a nós que elas estão sob o ataque do inimigo. Querido, é uma grande verdade, a batalha espiritual é uma grande verdade. A batalha espiritual ela é real, ela é verdadeira, a batalha espiritual ela acontece. Há sim uma batalha, claro que há uma batalha, mas nessa batalha, todo aquele que se converteu, todo aquele que entregou a vida a Cristo é mais que vencedor. Você é mais que vencedor, você não será mais que vencedor. O que você precisa é se apropriar desta palavra de vencedor que Deus já determinou sobre a sua vida. Você precisa se apropriar disso. Então, pastor, como que eu fecho portas? É possível fazer isso? Claro que é. Pastor, o senhor faz isso? Tenho que fazer. Não é diferente. É igual para o pastor, é igual para o bispo, é igual para o apóstolo, que são todas as nomenclaturas que nós temos hoje. É igual para todo mundo. É igual para o diácono, é igual para o presbítero, é igual para o obreiro, é igual para quem quer que seja. É igual. E eu quero falar sobre esses passos que são importantes você dar na sua vida. Primeiro passo, aprenda a gastar um tempo com Deus na sua vida, de oração, todas as manhãs. Qual é a primeira coisa que você faz ao levantar-se? O que você faz? Ou o que você tem feito? Você tem que entender que as brechas, elas são fechadas à medida que a gente gasta tempo com Deus. E quando falo gasta, eu quero que você entenda em investimento. Você investe seu tempo. Você se coloca na presença de Deus. Você pede a Deus, você ora a Deus. Lembra o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, Jesus, lá no final da oração, ele diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que Jesus estava ensinando? A sermos dependentes de Deus. Então você precisa aprender a investir tempo com Deus. Por que a gente que vai caindo toda hora? Por que tem gente que vive caindo, vive tropeçando, vive tendo quedas? Por que ela vive tendo quedas? Por que ela vive cedendo? Porque ela não investe na vida dela com Deus. Ela não investe na vida dela com o Senhor. Ela não investe na vida de oração. Ela não investe na vida com Deus. Ela não investe na oração. Ela não investe alimentando o seu coração com a oração. Lembra que o salmista disse: de manhã ouves a minha voz.
Se você ler o livro de Salmos, você vai ver o salmista falando em todos os momentos que ele se aproxima de Deus, que ele se achega a Deus, e Deus nos convida a termos relacionamento com Ele, a termos comunhão com Ele. Queridos, você imagina se Adão e Eva, pensa em Adão e pensa em Eva. A Bíblia diz que Eva gastou tempo conversando com o diabo. Você já deve ter lido Gênesis capítulo 3. E Gênesis capítulo 3 diz que Eva bateu papo com o diabo. Como é que pode isso? Eva bateu papo com uma serpente. A serpente fala com ela. A serpente propõe a ela. A serpente fala com ela e diz para ela que aquilo que Deus falou não é bem como Deus falou. E aí ela abre uma brecha, através do olhar, através do desejo, através da vontade. E a partir dali, toda a humanidade então é sepultada em Adão. Ela morre através do pecado de Adão, que popularmente conhecido como o pecado original. Mas você imagina se Eva, ao invés de dar tempo ao arqui-inimigo da vida dela, estivesse dando tempo a Deus. Quanto envolvimento e quanta distração da nossa parte com aquilo que não nos edifica. Quanta distração a gente não tem com aquilo que não edifica a nossa vida, com aquilo que não abençoa a nossa vida, com aquilo que não traz nenhum crescimento para nós. Quantos de nós? Quanta distração que está tirando a gente do propósito que Deus tem para nós. É por isso que nós precisamos, todos os dias, investir tempo com Deus em nossas vidas. Quanto você tem investido de tempo de sua vida com Deus? Ah, pastor, eu venho aos cultos domingo à noite. Ah, pastor, eu vou ao culto quarta-feira, eu venho ao culto sexta e venho no domingo. Aí eu te pergunto, isso é muito pouco para a vida que a gente vive? A gente vive tão atarefado, a gente vive tão seduzido todos os dias. Quantas seduções a gente não recebe a semana toda, gente? Quanta sedução, quanta conversa fiada chega até nós, quantas ideias erradas chegam até nós, quantas coisas vão chegando até nós. E o nosso arqui-inimigo só procurando uma brecha, procurando um lugar onde ele possa entrar e aí então acabar danificando as nossas vidas. Então aprenda a investir tempo com Deus, todas as manhãs na tua vida. Invista tempo. Quanto tempo, pastor? É o tempo que você acha necessário. O tempo que você achar necessário. O tempo não está associado ao cronos, o tempo está associado à qualidade. É você se entregar naquele tempo, se entregar naquela hora, se colocar naquela hora, pedir ao Espírito Santo que guie você, que direcione você, que o Espírito Santo pense através de você, que o Espírito Santo veja através de você, que o Espírito Santo conduza os seus passos. Você pedir isso para Deus. Uma outra coisa que nós temos que fazer também, que nós precisamos alimentar a nossa vida com a leitura que abençoa a nossa vida. Você tem o hábito de ler as Escrituras, de ler a Palavra de Deus, ou de ler um bom livro que seja. E eu sempre ensino que você deve ler a Bíblia e paralelamente, se você tiver um bom livro, leia também. Mas alimente a sua vida, alimente o seu espírito. Alimente a sua vida. Leia algo bom que te ajude. Eu falava hoje pela manhã que essas coisas nos ajudam. Elas não têm o poder de transformar a nossa vida, mas elas têm o poder de nos ajudar. Pode nos ajudar, e é isso que a gente tem que fazer. Você precisa investir tempo naquilo que edifica você de verdade, naquilo que faz você crescer de verdade. Sabe uma outra coisa que nos ajuda muito? É você ter um pouco de tempo com você mesmo, se perceber. Quando eu penso em me perceber, é aquilo que Paulo fala lá em Coríntios 11, quando Paulo fala: examine-se, pois, cada um a si mesmo.
Você tem o hábito de se examinar? Se examinar no sentido de você entender como que você está nesse processo, no processo da vida espiritual, no processo da vida com Deus. Como que você está na sua espiritualidade? Eu gosto do salmista, quando o salmista fala para Deus: Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, vê se há em mim alguma coisa aí que não te agrada, e trabalha na minha vida, Senhor. Trabalha no meu coração, trabalha no meu viver. É tão importante quando a gente para um pouco para se observar, para se olhar, para se ver. Porque eu tenho dito o seguinte: uma das coisas mais fáceis da vida de cada um de nós que está aqui é a gente olhar o cisco no olho do outro. Olhar cisco no olho dos outros é muito fácil. O difícil é a gente olhar a trave que está na nossa frente. Foi Jesus quem falou isso. Jesus, ele falou isso quando ele estava falando com os fariseus. Ele falou assim, ele falou para os fariseus: vocês estão observando o cisco no olho de outros e vocês não estão observando a trave na frente de vocês. Então, quando você tenha o hábito de olhar para si mesmo, você vai fechando as brechas. Sabe por quê? Quando a gente sinceramente faz isso, debaixo da mão de Deus, debaixo da orientação de Deus, debaixo da graça de Deus, o que acontece com a gente? A gente se deixa transformar. É uma das melhores coisas que a gente faz pela gente mesmo. É quando a gente se auto-observa e a gente vê que há alguns sentimentos que estão em nós que não deveriam estar, há alguns pensamentos que estão em nós que não deveriam estar, há algumas atitudes que estão em nós que nunca deveriam estar. E aí a gente vai entendendo que a gente tem que romper com tudo isso o mais rápido possível na nossa vida. Você lembra do profeta Isaías? Lá em Isaías capítulo 6, o profeta Isaías tem uma visão. Nessa visão ele vê Deus exaltado, ele vê os anjos de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê os anjos dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. E ele vê aquele movimento de glória, e ele então olha para ele mesmo, ele diz: ai de mim. Ele não diz ai do meu povo, ai de quem está do meu lado, ele diz ai de mim. Ai de mim, porque sou uma pessoa impura. Ai de mim, porque sou um homem. Ele disse: sou um homem de impuros lábios. No caso de Isaías, impuros lábios. Tudo porque ele teve uma visão de Deus para a vida dele. E aí aquilo foi fechado, aquela brecha foi fechada. A Bíblia diz que quando ele disse ai de mim, que sou um homem impuro, a Bíblia diz que Deus já envia a solução, que Deus toca nos lábios dele. Tudo porque ele se observou, ele se olhou. E quando ele se olhou consciente do que ele precisava melhorar, e arrependido ele se aproxima de Deus, Deus então vem e Deus lhe toca, e Deus lhe favorece, e Deus lhe abençoa. E Deus faz haver uma transformação na vida dele. Você tem o hábito de se autoavaliar? De se auto-observar? Quanto tempo você demora para entender que você precisa mudar seu caminho? Quanto tempo você demora para entender que você está errado? Quanto tempo você demora para entender essas coisas? Quanto tempo? Quanto tempo eu demoro para me deixar ensinar de verdade? Quanto tempo? E a gente precisa ter esse hábito. Então, gaste um pouco de tempo se autoavaliando. A vida precisa ser examinada de vez em quando, a gente precisa se examinar. Isso em todas as áreas da vida, gente. Quanto mais na vida espiritual. Você precisa se olhar, você precisa se enxergar, você precisa olhar no espelho em alguns momentos, para que as brechas sejam fechadas. As brechas precisam ser fechadas. Sabe uma outra coisa que nos favorece, que nos ajuda? Hoje de manhã eu falei sobre isso na questão da maturidade, né?
é importante que você esteja com pessoas que lhe tragam uma boa formação. É importante você estar com pessoas que vão fortalecer você, que vão animar a sua fé, que vão animar a sua vida com Deus. Tem gente que quer fechar as brechas, mas está andando com gente errada. Tem gente que quer fechar as brechas, mas está caminhando com pessoa errada. Tem gente que quer fechar a brecha, mas ele está assistindo coisa errada. Ele está vendo coisa errada. Ele está lendo coisa errada. Ele está frequentando ambientes errados. Ele está provocando uma desgraça na vida dele. Por quê? Porque ele não está entendendo que ele precisa gastar a sua vida ou investir o seu tempo com pessoas que vão fortalecê-lo. Com quem andamos? A quem ouvimos? Isso tem o poder de nos ajudar. Eu disse essa manhã de que andar com gente boa não é sinal que você vai ser um gente boa. Eu dei o exemplo de Judas, que andou com Jesus e não se tornou gente boa. Eu dei exemplos de Ananias e Safira, que estavam na comunidade de Jerusalém, que era uma igreja cheia do Espírito Santo, e eles viveram aquilo que eles viveram. Então, andar com gente boa não é sinal que eu vou me tornar um gente boa. Mas andar com gente boa é metade do caminho percorrido. Estar com gente boa. Um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, o fulano de tal está indo na igreja. Eu falei: graças a Deus, ele está correndo o risco de se converter. Ele está correndo o risco de ouvir uma palavra e mudar a vida dele. Ele está correndo o risco de ser tocado pelo poder de Deus. Porque se tem um lugar que Deus usa para tocar as pessoas, é a igreja. E Deus toca. Então com quem você tem andado? A quem você tem ouvido? Em quem você tem investido tempo? Em quem você tem investido tempo? Todo dia é importante que você invista um pouco de tempo com pessoas que vão fortalecer você. Não tem gente que a gente anda junto com ela, a gente vai ficando apaixonado como ela pelas coisas que ela é apaixonada? Você anda com gente de Deus, você anda com gente cheia do Espírito Santo, você vai receber uma palavra de vida, você vai receber uma palavra de bênção. Agora, se você anda com gente que não tem princípios, com gente que não tem valores, se você anda com essas pessoas, se você tem prazer em andar na presença delas, você poderá abrir brechas na sua vida. Abrir brechas, e Deus não quer que brechas sejam abertas. Deus quer que brechas sejam fechadas. Lembra o que nós lemos? Sede sóbrios e vigilantes. O vosso arqui-inimigo anda ao derredor. Por que, gente? Por quê? Diga para mim, por que pessoas boas às vezes entram em situações que até você duvida, e você chega a dizer: até Deus, como é que pôde isso? Como é que pôde essa pessoa entrar por esse caminho? Como é que pôde? Pergunta para ela como foi. Pergunta para ela se não foi alguém que sorrateiramente chegou, pisando com a ponta do dedo, você nem percebeu, quando você foi ver, você estava envolvido. Porque o diabo é assim. Eu me lembro quando jovem, ouvindo mensagens na igreja, eu me lembro de uma irmã muito simples que pregava, e ela falava que o diabo vinha com um sapatinho de lã, e ele chegava e você nem percebia, e ele ficava ali no ambiente. E como que você percebia ele? Você percebia ele através das ideias, através do que era proclamado, através do que era falado, através do que era dito. Meu irmão, não é difícil de você perceber que o diabo está presente, não. É só você ter um pouco de discernimento. Pouquinha coisa. Não precisa ser muito, não. Então aprenda a investir tempo com pessoas que vão te fortalecer. Pessoas que vão ajudar você a fechar as brechas. Eu me lembro de uma situação, minha gente. Nesse tempo eu estava trabalhando na empresa. E eu
tinha um amigo nessa empresa. E esse amigo, ele não tinha fé em Deus, ele não tinha uma fé cristã, ele não estava na presença de Deus. Eu já servia a Jesus, já era servo de Deus, já estava na presença de Deus. E esse rapaz, eu adquiri o respeito dele na empresa. E aí o que acontece? Esse rapaz, ele entrou em uma errada. E eu estava aconselhando ele, falando para ele, porque eu já estava percebendo as atitudes dele, eu estava percebendo que ele estava entrando por um caminho de morte, que era o caminho do adultério. Ele era casado, e ele se envolveu com uma moça do trabalho, e eu aconselhei ele antes de que acontecesse. Fui aconselhando, fui dizendo para ele que, rapaz, cuidado, e conversando. Aí teve um dia que ele consumou o pecado. Ele consumou o pecado. Ele entrou num caminho de morte com essa pessoa. E entrou pelo caminho do adultério. No outro dia ele me procurou. Ele me procurou. E ele falou: Ronaldo, eu preciso conversar com você. Eu falei: vamos lá, vamos. O que está vendo? E aí ele confessou e disse: Pastor Ronaldo, eu acabei entrando por esse caminho e eu estou com a minha consciência muito pesada, porque ontem eu cheguei na minha casa e minha mulher preparou uma mesa para mim. Ontem eu cheguei na minha casa e minha mulher preparou a janta para mim. Ontem eu cheguei na minha casa, eu me assentei na mesa e minha mulher, de uma maneira muito linda, muito maravilhosa, ela perguntou para mim como foi o meu dia. E naquele dia eu tinha atraído. E ele me falou isso em lágrimas. Porque ele estava extremamente arrependido do que ele havia feito. Posteriormente, esse rapaz lá na frente, ele veio a se converter. Ele veio entregar a vida dele a Jesus. E aí, depois que ele se converte, ele entende e ele falava para mim: Ronaldo, como eu não entendi que a sua amizade naquele tempo era uma amizade que Deus estava me dando para reparar a minha vida, mas eu não entendi isso. Deus também, Ele coloca pessoas para reparar a sua vida. Deus coloca pessoas para restaurar a sua vida. Deus coloca pessoas para te ajudar no seu viver. Mas muitos não vão entendendo isso. E não investem tempo nisso. Então aprenda. Invista seu tempo com pessoas que vão fortalecer você. Uma outra coisa que é muito importante para você. Invista seu tempo para reconhecer a presença de Deus na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Valorize a presença de Deus. Perceba a presença de Deus naquilo que Ele lhe proporciona. Perceba a presença de Deus naquilo que Ele lhe proporciona, naquilo que Ele coloca diante de você, na mesa que Ele lhe prepara. Perceba a presença de Deus na provisão que Ele coloca diante de você todos os dias. Às vezes a pessoa vai se enrolando tanto na conduta dela, que ela já não consegue mais perceber a presença de Deus querendo orientá-la. A presença de Deus querendo direcioná-la, a presença de Deus querendo despertá-la. Valorize, reconheça a presença de Deus naquilo que se achega até você, que é a direção para a tua vida. Reconheça a presença de Deus nas correções que você recebe. Reconheça a presença de Deus nas disciplinas que lhe são impostas. Tem gente que só consegue ver a presença de Deus quando as coisas acontecem do jeito que ela quer, do jeito que ela planeja e do jeito que ela entende que tem que ser. Você sabia que às vezes Deus chega do jeito mais estranho? Há momentos que Deus chega da maneira mais estranha para nos disciplinar, para dizer: meu filho, preste atenção no que eu lhe digo, preste atenção no que eu lhe falo. Então, reconheça a presença de Deus em sua vida. A presença de Deus está em você e Deus está trabalhando.
Se tem uma das coisas que eu volto a dizer para você, lembra da parábola do semeador? O diabo está sempre querendo roubar aquilo que nos é semeado no coração. A presença de Deus está em nós, a presença de Deus está em você, amém ou não amém? Está escrito isso. Todo aquele que recebe a Jesus como seu Salvador e Senhor, o Espírito Santo faz morada nele. Então valorize a presença de Deus. E sabe como que você valoriza a presença de Deus? Quando você coloca a sua vida à disposição dele. Coloca a sua vida à disposição de Deus. Fala para Deus, Deus, conta comigo. Deus, está aqui, está minhas mãos, está minhas pernas, está aqui os meus olhos, a minha maneira de pensar, eu coloco tudo diante de Ti. Senhor, eu quero valorizar a Tua presença que está em mim, então eu vou cuidar de mim mesmo. Por que que o Filho de Deus, ele não se envolve com coisas que o destroem? Porque ele sabe que a vida dele é templo de Deus, é templo do Espírito Santo, é templo do Senhor. Então aprenda a valorizar a presença de Deus. E aprenda também a todos os dias, aprenda a dizer não para as coisas que você ainda insiste em fazer e que não agrada o coração de Deus. Aprenda a dizer não. Diga não para as coisas que você já deveria estar fazendo. Diga não. Diga não para tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Diga não para tudo aquilo que você já entende, já sabe que Deus não quer na sua vida. Ah, mas eu não tenho, mas eu não consigo. Não, você consegue. Você consegue, amém ou não amém? Diga, eu consigo. Diga comigo, eu consigo. Você consegue. A gente não pode ser vítima, gente, o tempo todo. Jamais. Não seja vítima. Você não pode se vitimizar o tempo todo. Você tem que assumir a tua responsabilidade, assumir a tua vida, assumir o teu viver. Você precisa aprender a dizer não. Como eu gosto da vida de José. Por que a gente vive falando da vida de José? Por que a história de José comove tanto o nosso coração? Por quê? Porque José, ele sabia o que ele queria. Porque José, ele era determinado. Quando a gente vai para Gênesis 39, quando a gente vê José lá na casa do Potifar, lembra? Ali o José é comprado pelo senhor de Faraó, Potifar, e José ali havia pensado que a vida dele agora ia começar a melhorar. E realmente, a Bíblia diz em Gênesis 39 que o Senhor era com José e tudo que José fazia prosperava na casa do Potifar. Ao ponto de Potifar ver a grandeza de Deus na vida de José. Potifar vê a grandeza de Deus. Aí a mulher de Potifar olha para José e o deseja como homem. E a mulher de Potifar então investe pesado nele. E quando você pensa na mulher de Potifar, ela deveria ser a mulher. E ela se aproxima de José, e ela seduz José, ela investe todas as fichas em José, e José olha para ela, a primeira coisa que José diz: pecaria eu contra Deus? Tudo nessa casa eu posso fazer uso. Agora você não, você é esposa dele. E José fez uma escolha. José não pensou no que a mulher iria pensar dele, que não interessava. Mas José assume, José ele aprende a dizer não. E se nós não aprendemos a dizer não a tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, a gente vai se tornar igual a todo mundo. Aprenda a dizer não. Sempre que ensinei os jovens na minha juventude, e eu estava inserido nesse contexto como jovem que era também, e sempre ensinei isso aos jovens, eu dizia que o reino de Deus faz eu fazer algumas coisas por causa do reino, e o reino de Deus também me faz não fazer algumas coisas por causa do reino.
A gente tem que aprender a dizer não. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que você sabe que ele distancia de Deus. Você sabe. A gente sabe o que nos distancia de Deus, o que nos distancia do Senhor. É assim que você fecha brechas. E para encerrar nossa fala aqui, viva todos os dias cheio do Espírito de Deus. Viva todos os dias cheios do Espírito de Deus. Porque se você viver cheio do Espírito, você estará sempre sóbrio, discernindo todas as coisas, percebendo todas as coisas, entendendo todas as coisas. Se você for cheio do Espírito Santo, você estará sempre vigilante. Se você for cheio do Espírito Santo, você estará sempre vigilante. E aí, sabe o que vai acontecer? O diabo, nosso adversário, que anda ao nosso redor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, ele será resistido através da fé que a gente vive. Não é a fé que a gente entende, mas é a fé que a gente vive. E como é que a gente o resiste? Firmes na fé. E a gente fica firme na fé à medida que nos deixamos encher da presença de Deus. Então nesta noite, Deus está convidando você a dar passos que fechem as brechas para o inimigo. A gente pode se deixar enganar. Mas até quando a gente vai se deixar enganar por caminhos que a gente sabe que não provocam vida em nós? Até quando a gente vai investir em um caminho que a gente sabe que são brechas abertas para o inimigo? Por que que você vai continuar brincando com fogo se você pode se queimar? Por que que a pessoa vai insistir em brincar com fogo se ela pode se queimar? Deus não quer que seja assim. Não brinca. Não devemos brincar com fogo, jamais. Mas devemos nos aproximar de Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus. Porque o nosso Deus, Ele deseja que a gente feche todas as brechas. Será que tem alguma coisa que você entende, que você percebe que precisam ser fechadas? É brecha na família, brecha no casamento, brecha no relacionamento, brecha na vida profissional, brecha na vida espiritual, brecha no ministério. Pastor, brecha no ministério é quando a gente vai deixando um monte de sentimentos entrar e a gente vai brincando com esses sentimentos e achando que a gente pode fazer tudo com esses sentimentos. E meu irmão, chega uma hora que a casa cai. Não brinca não. A gente não pode brincar. Chega uma hora que a fatura chega. Você vai passando o cartão. Você vai passando o cartão, e você vai passando o cartão, você vai passando o cartão. Chega no final do mês, chegou a fatura, você tomou um susto. Sabe por quê? Porque você passou o cartão sem critério nenhum, sem nenhum tipo de disciplina. Aí a gente lamenta, a gente chora, a gente se arrepende. E a gente pergunta para os mais espirituais, o que está acontecendo na minha vida? Ei, é só olhar para dentro. Olhou para dentro, vai existir percepção. E Deus está convidando você a fechar brechas nessa noite. Fecha as brechas. Fecha as brechas. Queria convidar você a ficar em pé. Fecha as brechas da vida. Fecha as brechas do coração. Por isso que em Provérbios 4:23, Salomão nos orienta, sobretudo, absolutamente tudo, sobretudo o que se deve guardar. Sobretudo, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Fecha as brechas. Não brinca com aquilo que pode fazer mal a você. Qual a brecha que você tem que fechar hoje?
Qual é a situação que você tem que se arrepender hoje? Qual é a situação que você tem que ser verdadeiro com você e com aquele que tem autoridade sobre você, que é o seu Deus? Até quando a pessoa ela vai ficar querendo brincar com aquilo que ela não deveria brincar? Querido, é como uma mentira. Se tem algo que destrói a vida de uma pessoa, é a mentira. E quando a gente não encara a verdade, a gente está vivendo de mentira. Talvez a verdade seja essa: pastor, eu preciso de transformação. Talvez a verdade seja essa: pastor, eu preciso de transformação. Eu preciso fechar, eu preciso fechar essa brecha, eu preciso de forças. O Senhor Deus quer te dar forças. O Senhor Deus, Ele quer te ajudar, Ele quer ajudar você, Ele quer fazer de você uma pessoa sóbria, uma pessoa vigilante. Ele quer fazer de você uma pessoa que não vacile nos seus caminhos. Ele quer fazer de você uma pessoa que não se distraia no desenvolvimento da sua vida diante dEle. Ninguém, absolutamente ninguém precisa cair para aprender. Não precisamos. Podemos aprender ao observarmos a queda de outros. E quanta gente que nós já não oramos na vida que caíram. E isso serviu de ensino para a gente. Então essa noite o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero te ajudar a vencer. Tem alguma coisa que tem investido contra a sua vida? Tem alguma coisa que você sabe que é perigosa para você e você precisa tratar com isso rapidamente? Você precisa tratar com essa situação, você precisa tratar com esse comportamento, você precisa tratar com isso o mais rápido possível. Trate com isso, feche as brechas. Eu não sei o que você vai precisar fazer para tratar com isso, mas você precisa tratar. Você precisa tratar com isso, você precisa tirar isso da sua vida, tirar isso do seu coração, tirar isso do seu viver, deixar Deus fazer maravilhas em você e através de você. O Espírito Santo está convidando você para isso. Você quer consagrar sua vida para Deus? Você quer dizer: Deus, eis-me aqui? Você quer dizer: Senhor, eis aqui a minha vida? Eu não vou te chamar para vir aqui à frente não, mas eu queria que você aí no seu lugar, você colocasse, levantasse as suas mãos e dissesse: Deus, me ajuda hoje. Deus, me fortalece hoje. Você quer dar esse sinal para Deus aí onde você está? Levante as suas mãos para Deus. Vamos cantar e logo depois estaremos orando. Coloque a sua vida diante de Deus. Aleluia.